Olá, meu nome é Vanessa Sola, sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e dependência química, e nesse vídeo eu quero conversar com você, psicólogo, sobre o porquê a graduação em psicologia não é suficiente para atender um paciente com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas ou um dependente químico. Quero contar até um pouco da minha própria história, né? Eu, assim que iniciei o meu trabalho com dependência química, eu já tinha até um percurso transcorrido dentro da psicologia. Eu já tinha o meu consultório, eu já atendia, fazia supervisão, enfim, fazia todo aquele tudo aquilo que preconiza, né, a formação do psicólogo. E passados ali uns 7 anos que eu já atuava na área, né, na psicologia clínica, eu tive a oportunidade de compor a equipe de um hospital psiquiátrico que fazia acolhimento e tratamento para dependência química também. Tinha a ala da psiquiatria e tinha uma ala separada para atender pacientes dependentes químicos. Em dado momento eu fui transferida para essa ala, né, para fazer o acompanhamento psicológico desses pacientes, e nesse momento eu me deparei com uma grande dificuldade, né, que apesar de ter experiência já no atendimento psicológico, já ter uma bagagem, né, dentro da psicologia, eu percebi o quanto que a minha graduação não me dava nenhum subsídio para trabalhar com esse público tão específico, né? Por alguns motivos, e é eles que eu quero enumerar aqui com vocês, né? Primeiramente, a formação em psicologia, e eu diria mais, como qualquer graduação, né? Como qualquer curso de graduação, eles são formações generalistas, né? Então, a faculdade de graduação visa apenas aproximar o aluno do campo do conhecimento do qual ele foi buscar formação. No caso nosso aqui, nós psicólogos da psicologia. E neste momento, o que a gente vivencia no curso de graduação é essa aproximação do campo da psicologia, do campo psicológico. Nós temos, na verdade, né, um panorama sobre as teorias e os sistemas psicológicos existentes, as modalidades de atendimento, as abordagens terapêuticas e, né, dependendo, obviamente, da, como é que fala, da vertente da sua faculdade, talvez ela vá puxar mais para uma abordagem ou outra, mas de qualquer forma, né, na graduação, nós não recebemos, na verdade, um conteúdo consistente para que a gente saia dali e consiga atender qualquer tipo, na verdade, de transtorno especificamente, né? Então, outra questão da nossa faculdade, né, da formação do psicólogo, é que na faculdade nós não nos aprofundamos em nenhum tipo de transtorno psicológico. O que nos são apresentados são essas categorias mais amplas, né, e estruturais sobre as quais são descritas tantas outras, né, categorias de sofrimento psíquico, né? Então nós temos lá, a gente se aproxima um pouco do que são as neuroses, do que é a classe das psicoses ou das perversões, dependendo, como eu falei, da vertente dessa faculdade, né? Pensando mais uma vertente clínica. E, no entanto, não nos atemos aos transtornos que compõem essas categorias mais amplas, né? Então, na verdade, a gente sai da faculdade sabendo muita coisa, vamos dizer assim, conhecendo, na verdade, muita coisa, mas sabendo poucas coisas, né? Então a gente sabe que existe, a gente se aproximou desse campo amplo que é a psicologia, mas obviamente temos muita dificuldade para, a partir desse curso de graduação, conseguirmos ter instrumentos e material técnico e teórico também para atuar num campo da psicologia mais específico ou em algum transtorno mais específico, né? Lembrando ainda que
existem vários ramos dentro da própria psicologia, né? Aqui, por exemplo, isso que eu estou falando acaba se direcionando muito para essa psicologia mais clínica, mas podem ter cursos mais voltados para uma formação de recursos humanos, ou de uma psicologia social, ou de uma psicologia educacional, ou de uma psicologia hospitalar, enfim. Então, mesmo dentro desse campo que é a psicologia, existem várias vertentes psicológicas, o que acaba não nos ofertando, não nos oferecendo para quem vai seguir, por exemplo, para a área clínica, muitos instrumentos para que a gente atue ali, né? Então veja como, na verdade, a graduação ela traz, né, para nós esse conhecimento amplo, mas não nos capacita para atuarmos em áreas mais específicas da psicologia. Isso quem vai nos dar são os cursos de pós-graduação ou os cursos de extensão universitária, né? Eu mesma, após a minha formação em psicologia, queria seguir por uma abordagem no qual, então, eu tive acesso a muitas teorias e sistemas e quis seguir por uma abordagem, né, pela abordagem psicanalítica, e para isso precisei buscar mais subsídios, cursos curtos, cursos de extensão, até mesmo uma formação em psicanálise para poder, então, atuar dentro deste método clínico, principalmente, né, e conseguir, a partir dessa pós-graduação, né, desses cursos de pós-graduação, ter mais elementos para minha formação, tanto teórica, mas principalmente minha formação técnica, né? Então, como a gente não se aprofunda nos transtornos e muito menos em teorias, a gente sai com um pedaço faltando que realmente nos capacite para atuar em determinados campos da psicologia, em determinadas áreas, com determinados transtornos. Então, como não aprendemos, nós aprendemos muito mais uma psicologia do desenvolvimento, como que se como que se dá os processos, né? Como que se dão os processos psíquicos, como que se dá o desenvolvimento do indivíduo para sua constituição como sujeito, e como que ele faz essa interface nesse jogo, né? Com sociedade, com cultura, nas relações parentais, enfim. Todo esse campo que envolve a constituição do indivíduo propriamente dito, mas sem nos atermos necessariamente, eu vou colocar assim, nos desvios que seriam aí os estados de adoecimento, né? Então a gente conhece, obviamente, a gente sabe, a gente se aproxima de muitos desses estados, mas não se aprofunda e não tem um conhecimento específico, né, de cada um desses adoecimentos, até porque eles são inúmeros e precisaria de muitos e muitos e muitos anos se um curso de graduação fosse oferecer ao aluno esse nível de especificidade, né, em cada transtorno, em cada acometimento psíquico a qual o sujeito está vulnerável, né? Então, por que então somente a graduação não nos capacita a atender um dependente químico, né? Feita essa breve introdução. A dependência química, ela é uma doença muito particular, muito específica, que tem características e peculiaridades muito próprios desse adoecimento. E se nem temos, né, dentro da graduação, um aprofundamento de alguns estados, vamos dizer assim, de adoecimento psíquico mais comuns, o que dirá desses acometimentos que são mais específicos, que formam classes mais específicas, né? Então, obviamente que ser um psicólogo te dá todo o aval para você exercer a sua profissão, mas isso não quer dizer que você está capacitado para atuar em determinados campos, né? Você está habilitado para atuar, mas não capacitado para atuar. Então eu tenho batido muito nessa tecla, eu tenho defendido muito a bandeira de que qualquer profissional da saúde que pretende trabalhar dentro do campo da dependência química necessita
ter uma capacitação, necessita ter cursos que o capacite, que o instrumentalize para atuar com essa população que tem características muito específicas e que muitas vezes, ou a maioria das vezes, trazem ainda transtornos associados, ou seja, comorbidades. Então, quer dizer, se tratar, por exemplo, um transtorno de ansiedade por si só já tem ali a sua singularidade, você já necessitaria ter um conhecimento mais aprofundado de como que se dá os processos ansiosos, o que dirá um transtorno de ansiedade associado com o uso de álcool e drogas, por exemplo. Né? Então, quer dizer, você torna a coisa muito mais complexa, e quanto mais complexa, obviamente, requer desse profissional mais habilidade técnico e teórica para poder fazer uma boa atuação, para que as suas intervenções sejam eficazes e que você de fato promova um ambiente de ajuda para aquele indivíduo, né? Eu volto a afirmar que quando você fala de transtornos e de adoecimentos tão específicos como é o caso da dependência química, simplesmente dizer, olha, é melhor ele estar em terapia do que não ter nenhum acompanhamento, não é verdade. Né? Tem muitas vezes pela inabilidade ou pela falta de formação e de conhecimento desse profissional, ele pode estar fazendo até tendo até uma conduta que pode piorar, pode promover um agravamento de determinadas condições desse paciente, exatamente porque ele não conhece do transtorno, não conhece da evolução da doença e, obviamente, não sabe identificar elementos que, para quem é um conhecedor da área, seria facilmente identificados e trabalhados, e para quem não é conhecedor passaria desapercebido, podendo aí promover um agravamento dessa condição do indivíduo, né? Então, não se engane, profissional da saúde, não se engane você, psicólogo, que esse vídeo está bem direcionado para nós, que somos da área da psicologia, que apenas com a graduação você já está capacitado para atuar. Então, voltando para essa questão de que a dependência química ela tem características muito particulares e que requer do profissional que atua neste campo conhecimento específico, né? Que ele pode vir desde cursos de extensão universitária, participação em simpósios, participação em congressos, cursos livres oferecidos, até mesmo num nível de especialização, uma pós-graduação estrito sensu, né? Então, é necessário para que você oferte uma ajuda adequada, uma ajuda que seja de fato eficaz e eficiente, que você tenha uma orientação teórica de qualidade para que você saiba fazer e atuar de maneira eficaz nos quadros, principalmente aqui eu estou dizendo da dependência química, né? Até porque, né, um outro ponto de tudo isso é que mesmo você falando, olha, Vanessa, mas eu não tenho nenhum interesse em atuar com dependência química, não é uma área que me atrai, nunca me atraiu, eu não vejo motivo para ter conhecimento sobre esse campo se não pretendo trabalhar com ele. Eu diria, sim, é verdade. Se você não pretende, de fato, trabalhar no tratamento com dependência química, talvez não seja tão necessário para você um curso tão aprofundado sobre dependência química. Mas eu diria que para todo psicólogo, sem exceção, em qualquer área de atuação, não só na área clínica, na área hospitalar, na área de recursos humanos, na área educacional, enfim, nas mais variadas áreas onde há um psicólogo, é condição sine qua non para que ele seja um bom profissional, que ele tenha hoje, nos dias de hoje, conhecimento sobre dependência química. Mesmo que ele não queira trabalhar no tratamento, ele precisa conhecer sobre o quadro, sobre esse tipo de transtorno, como que se dá muitos desses processos envolvendo o uso de álcool e drogas. Por quê? Porque você pode não querer atuar no campo da dependência química, mas a dependência química está no seu campo de atuação. Não importa a área na qual você está inserido, você em algum momento vai se deparar
com alguma pessoa apresentando problemas associados ao uso de álcool e drogas. É inevitável. O número de usuários tem crescido exponencialmente, o número de dependentes químicos tem crescido exponencialmente e muitos dos agravamentos que vemos de outros transtornos têm por trás a associação com algum tipo de uso de álcool e drogas. Às vezes, por exemplo, um psicólogo que atua na área educacional pode ter um problema com o aluno e, sem saber, né, esse aluno pode estar fazendo uso de álcool e drogas, e parte dos problemas que ele tem apresentado na escola, parte dos problemas acadêmicos que ele tem apresentado, pode estar associada a esse comportamento de uso. Então, se você é um profissional que minimamente sabe sobre esse transtorno, sabe sobre os prejuízos que ele causa, sabe alguns sinais e sintomas que os indivíduos apresentam e quais os elementos que apontam para uma gravidade do quadro, do uso, você vai saber intervir de forma a fazer um bom encaminhamento para esse paciente. Então, mesmo que você não queira atuar na linha de frente, ou seja, na área do tratamento, né, no campo do tratamento da dependência química, nós psicólogos somos, a partir do momento que nos formamos em psicologia, nós passamos a ser agentes de saúde mental. Agentes de saúde mental tem a ver com nós promovermos saúde, nós estarmos capacitados para atuarmos como agentes de saúde, independente da área que eu escolhi como área de atuação principal. Então, num recursos humanos, esse psicólogo, ele está atento às necessidades dessa equipe, desse corpo organizacional, né? Ele faz o treinamento, ele faz a seleção, ele faz a adaptação de novos profissionais, ele faz programa de desenvolvimento, mas ele também é ele quem recebe muitas vezes aqueles profissionais que estão por afastamento por doença, que tem ali algum problema de saúde emocional, mental, que está comprometendo o bom rendimento dele no trabalho, e isso pode ser o quê? Um uso de substância. E o que fazer com esse profissional que está apresentando problemas associados ao uso de substância? O que faz? Manda embora? Afasta? Oferece a ele um tratamento? A empresa vai custear esse tratamento? Como que funciona? Então veja que não importa a área de atuação dentro do campo da psicologia, um bom psicólogo precisa ter conhecimentos elementares, básicos sobre o campo da dependência para fazer a adequada atuação, para fazer a adequada avaliação e possivelmente o adequado diagnóstico para que, se não quiser atuar diretamente no tratamento, que ele saiba fazer a adequada abordagem e encaminhamento desse paciente, desse indivíduo, para o serviço mais adequado para ele. Então, eu venho neste vídeo falar com vocês, psicólogos, sobre a importância de vocês fazerem um curso de atualização, de aperfeiçoamento, de extensão, enfim, algo que te dê instrumentos e que você consiga identificar, atuar, ou que seja fazer uma triagem sobre a questão do uso de álcool e drogas, que pode estar por trás de muitas condições que você vai encontrar no seu trabalho, né? Como eu disse, não importa o seu campo de atuação dentro da psicologia. Então, e associado a tudo isso, né, não pense que bastando ser um psicólogo formado, ou seja, bastando ter ali a graduação em psicologia, você estará apto a fazer essa avaliação, a fazer essa abordagem, ou até mesmo saber como fazer o encaminhamento dessas pessoas, né? Então, eu volto a dizer que você pode não querer atuar no campo da dependência química, mas a dependência química com certeza está no seu campo de atuação. Em qualquer lugar que você esteja, você vai se deparar com uma pessoa apresentando problemas de álcool e drogas, e nós, como psicólogos, somos agentes e promotores de saúde mental e por isso precisamos estar capacitados para saber atuar no momento em que essa demanda se apresentar à minha frente, certo?
Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sintam-se à vontade de deixar os seus comentários nesse vídeo. Eu, inclusive, gostaria de fazer um convite. Eu queria ouvir vocês, a experiência de vocês. Então, quer dizer, são tantos psicólogos por aí afora, atuando em tantas frentes, e eu queria realmente ouvir. E você, qual foi a sua experiência? Você já teve experiência com alguma pessoa, né, que apareceu no seu consultório, no seu hospital, na sua clínica, na sua escola, no seu setor, enfim, apresentando problemas de álcool e drogas? Como que foi para você? Como que tem sido na sua prática essa questão do uso de álcool e drogas, né? Você tem tido experiências, contato? Se teve, me conta um pouquinho, como tem sido, né, para você lidar com uma demanda dessa, né? O que você pensa a esse respeito? Eu queria ouvir você. Deixa os seus comentários aqui embaixo, dúvidas, sugestões, inclusive se tiverem qualquer dúvidas a respeito da atuação do psicólogo no campo da dependência química, fique à vontade para deixar também as suas perguntas, que esse possa ser aí um canal de troca entre a gente, né? Um canal de comunicação, de informação, mas também de troca de experiência. Então deixe sua experiência aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de ler e comentar e partilhar aí com você sobre o seu dia a dia, né? Então era isso, pessoal. Obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Até lá.